A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 4, e versículo de número 16 ao 30, que vai nos dizer assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida, citar-me este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Todo o que ouvirmos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vemos que Jesus, ele foi rejeitado pelos seus. Ele foi rejeitado na própria terra em que ele foi criado. Desde criança ele estava em Nazaré. As pessoas da sinagoga já o conheciam, irmãos. E muitas vezes nós pensamos assim: quando a pessoa nos conhece, quando as pessoas sabem quem nós somos, elas vão nos abraçar. Quando as pessoas conhecem a nossa história, elas vão nos dar oportunidade, elas vão dar credibilidade à palavra de Deus na nossa vida, mas não é assim. E nós vemos aqui que isso aconteceu com o Filho de Deus. O versículo de número 16 faz questão de enfatizar que Nazaré foi onde Jesus foi criado. Ou seja, onde Jesus estava com constância. Mas mesmo assim as pessoas dali não deram a credibilidade. Mesmo assim eles agiram com incredulidade e ainda rejeitaram a Jesus. Quantas pessoas têm a oportunidade de te abraçar, de te ajudar, de acreditar no que Deus tem na sua vida, mas o que elas fazem é rejeitar. Elas não acreditam no propósito de Deus na sua história, elas não acreditam no cumprimento da palavra de Deus na sua vida, e isso muitas vezes entristece você e abate a tua alma. Mas Deus está dizendo: não espere muito dos que estão perto. Eu vou repetir para você entender. Não espere muito dos que estão perto. Irmãos, tem muita gente adoecendo. Tem muita gente deixando de viver os propósitos de Deus. Por quê? Porque está aguardando muito dos que estão perto. E Deus diz para você: não espere muito daqueles que você sabe que vão lhe rejeitar. Jesus, ele não foi rejeitado aqui por pessoas que não sabiam quem era ele. Muito pelo contrário, elas sabiam. Elas sabiam, mas resolveram descredibilizar. Tem gente que sabe o que Deus fez na sua vida. Tem gente que sabe que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, mas vai preferir descredibilizar o que Deus tem contigo. É por isso, irmãos, que nós não podemos depender de apoio humano, principalmente de gente conhecida. Porque às vezes nós colocamos a nossa expectativa, a nossa esperança em pessoas de perto e nos frustramos de maneira terrível. E hoje Deus diz para você: não coloque sua expectativa em pessoas que estão perto, para que você não venha se frustrar de maneira terrível. Declare comigo: eu não vou criar expectativa no homem, eu vou crer no meu Deus.
Eu não vou criar expectativa no homem. Eu vou crer no meu Deus. Jesus aqui poderia até se abater, né, irmãos? E dizer assim, ó, nem aqueles que me conhecem de criança acreditam no meu chamado, no meu ministério. Eu vou desistir, eu vou parar. Jesus poderia ter pensado dessa forma, né? Mas Jesus não pensou assim. Jesus, irmãos, ele não desistiu do que Deus tinha com ele por causa da descredibilidade. E hoje eu quero dizer para você, não desista. Não desista do que Deus tem contigo, porque tem gente desacreditando do que Deus vai fazer na sua história. Tem gente que pode estar desacreditando do que Deus te escolheu, mas você é que tem que acreditar. Declare comigo, eu é que tenho que acreditar que foi Deus quem me escolheu. Eu é que tenho que acreditar que foi Deus quem me escolheu. Jesus deixou bem claro, irmãos. Versículo 24, e prosseguiu. De fato vos afirmo que nenhum profeta, ou seja, não era somente Jesus, irmãos. Era nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Então pronto. Se nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra, você entende que os de perto muitas vezes não vão lhe apoiar. Você entende que os de perto muitas vezes não vão lhe abraçar. E você não vai se entristecer por isso, mas você vai ter maturidade de entender. Mesmo que eles rejeitem, eu preciso acreditar no que Deus tem comigo. Eu preciso acreditar que foi Deus quem me escolheu, que foi Deus quem me chamou. Você acha que os nazarenos acreditavam que Jesus era o Messias? Não. Foi tanto que quando Jesus, irmãos, disse que esta palavra de Isaías havia se cumprido naquele dia, através da vida de Jesus, estes homens não gostaram. Este povo aqui começou a dizer, não é este filho de José? Ou seja, eles começaram a olhar para aquilo que era humano. Eles não viram Jesus como o Messias. Eles tiraram toda a possibilidade de Jesus ser o escolhido, aquele a quem o profeta Isaías havia se referido. Tem gente que vai descredibilizar, não vai acreditar que Deus vai fazer algo na sua vida. Que Deus lhe chamou para ser um pregador, um pastor, uma missionária, uma pregadora, um cantor. Tem gente que não vai acreditar, irmãos. Tem pessoas que elas vão fazer de tudo para tentar parar o que Deus tem contigo. E muitas vezes essas pessoas são de perto. Muitas vezes são os da própria casa, muitas vezes são os da própria igreja, muitas vezes são os próprios parentes que vão tentar nos desmotivar. Eu não sei o que você está passando ou o que você vai passar, mas de uma coisa eu sei, não deixe ninguém desmotivar você do propósito de Deus na sua vida. Você tem que ter certeza, você tem que ter convicção do chamado do Senhor na sua história, isso basta. Declare comigo, eu vou ter convicção do meu chamado. Eu vou ter convicção do meu chamado. Jesus sabia que ele era o Messias enviado por Deus. Então, ninguém poderia roubar isso dele. A promessa que Deus lhe fez, ninguém pode retirar. Mas, irmã, estão descredibilizando. Irmã, não estão dando importância, a devida atenção. Estão falando palavras que são dolorosas. Podem falar o que for. Quem tem que acreditar é você. Você que tem que crer. Você crê que Deus lhe chamou, você crê que Deus lhe escolheu? Você crê que Deus é na sua vida? Pois é, você que tem que acreditar. Não importa se vão rejeitar, se não vão acreditar, não importa se vão tentar destruir, se vão tentar paralisar, o que importa é você saber, Deus me chamou. Os parentes não acreditam, particular deles, Deus me chamou. Os irmãos da igreja não acreditam, particular deles, Deus me chamou. Os meus vizinhos não acreditam, particular deles, Deus me chamou. É esta convicção que você não pode deixar ninguém roubar de você. Os nazarenos descredibilizaram a Jesus Cristo. Mesmo eles sabendo da conduta, mesmo eles vendo Jesus de criança, eles resolveram não acreditar. E tem pessoas que vão resolver não acreditar, mas é um particular delas. Quem perde são elas, não é você. Quem estava perdendo aqui, irmãos, não era Jesus, eram os nazarenos. Eles não puderam viver muitos milagres, viveram poucos milagres, e Jesus ainda teve que impor as mãos por causa da incredulidade deles. Enquanto, irmãos, tinham lugares que eram palco de milagres, a exemplo de Cafarnaum, que viveu muitos milagres, eles aqui não viveram muitos. Por quê? Porque eles não acreditaram, então quem perdeu foi eles. Quem ganhou foi os que acreditaram, os de Cafarnaum. Hoje Deus diz para você, se estão te descredibilizando, se não estão acreditando no que Deus tem contigo, não se entristeça. Porque quem está perdendo, meu irmão, quem está perdendo, minha irmã, não é você, mas são aqueles que estão resolvendo descredibilizar.
Se o Filho de Deus, irmãos, foi rejeitado em Nazaré, se o Filho de Deus foi rejeitado por aqueles que ele conhecia desde criança, imagine nós. Você acha o quê? Que todo mundo vai lhe abraçar? Que todo mundo vai acreditar? Que vai bater no seu ombro dizendo: eu creio que Deus tem algo grande na sua vida. Eu sei que Deus vai soprar seu nome. Eu sei que Deus tem um ministério com você, um chamado. Irmãos, poucos serão os que vão acreditar no que Deus tem contigo. É por isso que você tem que acreditar. É por isso que você própria, Raiacandarabacandaria, não pode desistir. Por causa dos outros, a opinião alheia não pode mover você. Porque se a opinião alheia mover você, você desiste do propósito de Deus. Porque, irmãos, para descredibilizar vai ter muitos. Para tentar desmotivar vão ter muitos. Mas poucos serão aqueles que vão nos abraçar. Poucos serão aqueles que vão nos apoiar. E Deus diz para você: você não precisa de apoio humano para viver os meus propósitos. Você precisa acreditar no que eu tenho contigo. Porque você e Deus, diz o Senhor dos Exércitos, é maioria. Você tem que lembrar disso. Deus está ao meu lado. A rejeição pode vir de Nazaré. A rejeição pode vir daqueles que me conhecem. Mas Deus está comigo. Então eu tenho Deus ao meu lado, eu tenho maioria. Declare comigo: eu tenho a maioria porque Deus está ao meu lado. Eu tenho a maioria porque Deus está ao meu lado. O próprio Jesus deixou aqui bem claro que nos tempos de Elias tinha muitas viúvas em Israel. Tinha muitas viúvas que poderiam ali ter recebido o profeta. Mas a viúva que Deus direcionou para que o profeta viesse alimentar era uma viúva que era de Sarepta, de Sidom. Ou seja, era uma viúva que era estrangeira. Muitas vezes Deus vai usar pessoas para nos honrar, para acreditar no nosso ministério, para acreditar no nosso chamado. São pessoas que a gente menos espera. Você acha que o profeta Elias, ele esperava ser alimentado por uma viúva de Sarepta? Não. Mas quando Deus falou com ele, ele foi, ele obedeceu, ele entendeu que aquela mulher estrangeira iria abraçar o projeto e fazer como Deus estava falando. Mas as de Israel não iriam obedecer, porque se houvesse ali, irmãos, viúva em Israel que tivesse o coração voltado a obedecer, Deus enviaria Elias até uma viúva de Israel e não a uma viúva estrangeira que estava em Sarepta. Então, irmãos, enquanto os de casa não dão a honra, Deus usa os de fora, Arabacandaraço, para honrar. Deus usa os de fora para abençoar. Deus usa aqueles que, humanamente falando, você não esperaria que viria deles a honra. É como eu falei, às vezes nós pensamos que a honra vai vir dos de perto. Mas é aí que nós nos frustramos. Por quê? Porque os de perto não honram. Os de perto, se acharem oportunidade, até matam o sonho, até matam o projeto, até destroem o que Deus tem contigo. Então é por isso que você tem que vigiar com aqueles que estão perto. Por quê? Porque muitos dos que estão perto estão tentando destruir o propósito de Deus na sua vida. Não fique criando expectativa em quem está perto de você. Mas acredite, Deus usa quem Ele quiser, até mesmo pessoas de longe, para que venham te honrar, para que a bênção venha chegar na sua vida. Você vai ver também que no tempo do profeta Eliseu, a Bíblia nos deixa bem claro que havia muitos leprosos em Israel. Mas o curado foi Naamã, o sírio, ou seja, um estrangeiro. Os de Israel não foram curados. Por quê? Porque muitas vezes não dá credibilidade, irmãos. Enquanto Naamã acreditava piamente no Deus de Israel que poderia curá-lo, os de Israel muitas vezes não davam a credibilidade à palavra do profeta, não acreditavam no poder do Deus que eles serviam. Então Deus, irmãos, curou ao estrangeiro e não curou aos de Israel naquele tempo, aos leprosos. Então aqui nós vemos de maneira muito clara, irmãos, que Deus, Ele usa quem a gente menos espera, para que a palavra dele se cumpra na nossa vida, para que a credibilidade aconteça na nossa história. Houve muitas terras em que havia muitos gentis que o nosso Deus, ele honrou a Jesus. Jesus foi honrado no meio dos gentios. Enquanto muitas vezes os de perto, os de casa, não honravam a Jesus, muito pelo contrário, o rejeitavam, porque Jesus, ele foi rejeitado na própria terra. Ele deixou bem claro, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E você vai ver aqui, ó, no versículo 29, era tão grave, mas tão grave a rejeição deles, que eles queriam matar a Jesus. É por isso que eu falei
Não fique criando expectativa em gente de perto. Porque tem pessoas que, se tiver oportunidade, elas matam sonhos, matam projetos e destroem aquilo que Deus tem para você. Então é por isso que você não pode criar expectativa no homem. Você só tem que olhar para os céus e para o propósito de Deus na sua vida. Versículo 29. Levantando-se, expulsaram da cidade. Jesus foi expulso da própria cidade. Jesus foi expulso de Nazaré, o lugar onde ele foi criado, onde ele havia crescido. E o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. O que é que os nazarenos queriam fazer com Jesus aqui? Matar. E se você não tiver cuidado, algumas pessoas que você pensa que iriam te apoiar, elas matam o projeto de Deus na sua vida. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus não insiste para ficar naquele lugar. Mas Jesus segue sabendo o quê? Que Deus abriria outras portas para ele. Se estão te descredibilizando em Nazaré, Deus vai abrir outras portas na sua vida. Não fique forçando lugares. Não fique forçando estar com pessoas que você sabe que rejeitam o que Deus tem com você. Mas siga, porque certamente Deus abrirá portas na sua vida e colocará pessoas que dará credibilidade ao que ele tem contigo. Jesus não parou a missão dele por causa do descrédito dos nazarenos. Não pare sua missão, porque tem pessoas que estão desacreditando e se levantando contra você. Declare comigo: eu não vou parar o que Deus tem comigo, mas eu vou continuar e Deus vai me ajudar. Eu não vou parar o que Deus tem comigo, mas eu vou continuar e Deus vai me ajudar. Deus esteve com Jesus, isso basta. Os nazarenos rejeitaram, mas Deus estava com Jesus. As pessoas de perto podem até te rejeitar, podem até desacreditar do que Deus tem contigo, mas Jesus, Deus está ao seu lado. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Pronto. Jesus não forçou, mas ele se retirou. Não force alguns lugares, não force algumas amizades. Se preciso for, se retire. Porque tem muita gente, irmãos, que não somente descredibiliza o que Deus tem conosco, mas tenta matar, tenta destruir. Não há mais relatos bíblicos de que Jesus tenha voltado a Nazaré. Tem lugares, irmãos, que a gente sai para não voltar mais. Por quê? Porque Deus, ele conhece a rejeição, ele conhece a intenção do coração de algumas pessoas e ele sabe muito bem quem pode matar os sonhos e os projetos que ele tem contigo. Todos podem desacreditar, mas você tem que crer no Deus que ele chamou. Jesus sabia que ele era o Messias e isso bastava. Você tem que ter convicção do que Deus tem na sua vida, independente das rejeições, porque Deus está contigo e é ele quem vai fazer se cumprir na sua história aquilo que ele falou, independente se acreditam ou não. A credibilidade ou descredibilidade dos nazarenos não mudaria o que Jesus veio fazer na terra. O que Deus tem contigo, meu irmão e minha irmã, não muda por causa da credibilidade ou da descredibilidade das pessoas. O propósito de Deus sempre tem que se cumprir na nossa história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada por nos mostrar que isso não somente acontece conosco, mas aconteceu também com teu Filho amado Jesus. Ele foi rejeitado, Senhor, por aqueles que eu conhecia desde criança. As pessoas de Nazaré fecharam as portas para ele, Senhor. Quantas pessoas, Pai, que eram para nos apoiar, eram para nos ajudar, vão tentar fechar as portas na nossa vida. Mas nós precisamos fazer como Jesus, continuar a missão, acreditando que foi o Senhor que nos chamou, que o Senhor tem uma obra na nossa vida e que a tua palavra vai se cumprir na nossa história, queiram os inimigos ou não, acreditem eles ou não, o Senhor faz a tua palavra acontecer. Pai, que possamos ter a convicção que o Senhor nos chamou, nos escolheu e que o Senhor tem um propósito na nossa vida, como Jesus ele tinha. Jesus não parou por causa do descrédito, nos fortalece, nos dá maturidade e equilíbrio, para que a gente não venha parar por causa do descrédito, mas para que a gente venha continuar no teu caminho, acreditando que o Senhor tem o controle de tudo e que cada palavra, cada projeto, cada sonho que o Senhor designou para nossa vida vai acontecer, independente da
aqueles que não acreditam, que nós possamos acreditar piamente, pois o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, Senhor, e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que Jesus não parou a missão dele por causa da rejeição dos nazarenos, não pare. Muitos de perto podem até desacreditar, podem até zombar, mas você precisa continuar firme. Deus vai usar pessoas que vão dar a credibilidade. Deus vai usar pessoas que você menos espera para acreditarem, para te apoiarem. Mas não fique somente aguardando apoio dos de perto. Deixe Deus trabalhar e acredite no que Deus tem contigo. Porque se você não acreditar, você vai acabar desistindo. Jesus sabia que ele era o Messias e isso bastava. Independente das rejeições, saiba, creia que Deus tem um propósito na sua vida e que cada propósito de Deus vai se cumprir na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.